Capítulo 6. A Terra e seus movimentos. Você já observou navios se distanciando de um porto? O que será que esse tipo de observação pode nos ensinar sobre o formato da Terra? Depois de várias expedições ao espaço e imagens captadas por sondas e satélites artificiais, foram reunidas muitas evidências sobre a forma da Terra. Ela se assemelha a uma esfera. Mas isso nem sempre foi uma certeza. Neste capítulo, vamos investigar como o pensamento científico torna possível conhecer o formato esférico da Terra, mesmo sem observá-la do espaço. 1. O formato da Terra. É possível que você já tenha visto imagens e lido a respeito do planeta Terra na internet. Não há dúvidas de que a internet pode ser uma fonte importante de conhecimento e pesquisa, mas é importante ter em mente que nem tudo que circula nela é verídico. Por isso, é necessário tomar cuidado com certas informações, principalmente quando elas não são provenientes de fontes confiáveis. Também devemos desconfiar quando as informações são divergentes daquilo que é aceito pelos especialistas no assunto. É possível encontrar páginas e grupos de discussão na internet que defendem, por exemplo, que a Terra seria plana e não esférica, algo que vai totalmente contra o conhecimento construído pelos cientistas até hoje. A ideia de que a Terra é plana tem sido muito divulgada recentemente na forma de pseudociência. Ou seja, a ideia é apresentada em documentários e outros formatos de maneira muito parecida com o que se faz para divulgar ciência, mesmo se tratando de uma hipótese já descartada há séculos. Ao longo de seu estudo, você vai conhecer mais exemplos de pseudociências e vai entender melhor como identificá-las. Há alguns sinais de alerta quando estamos diante de uma pseudociência. Observe se a ideia pode ser testada, da forma como é possível fazer com teorias científicas. Verifique se os defensores da ideia se recusam a fazer os testes necessários, ou, ainda, se eles se negam a aceitar os testes já feitos. É importante também que os testes possam ser reproduzidos por outros pesquisadores, para que possíveis erros possam ser descobertos. Mais uma estratégia que contribui na identificação de uma pseudociência é buscar estudos sobre as tais ideias em revistas científicas, em que as publicações passam por avaliações rigorosas. Teorias pseudocientíficas não costumam ser publicadas nas revistas mais conceituadas. Vamos investigar, a seguir, maneiras de reconhecer o formato esférico da Terra. O que pode ser visto da Terra? Além das imagens captadas por sondas e satélites artificiais, há muitas outras evidências do formato da Terra que podem ser percebidas por meio de observações feitas da superfície do planeta. De fato, em uma primeira observação do horizonte, por exemplo, podemos ter a impressão de que estamos sobre uma superfície totalmente plana. Então, como é possível, sem viajar ao espaço, ter evidências de que a Terra tem um formato aproximadamente esférico? Os registros históricos mais antigos que falam sobre a Terra ser redonda datam de cerca de 600 a.C. e foram escritos pelos gregos. Pitágoras, século 6 a.C., e Platão, que viveu entre 427 a.C. a 347 a.C., já entendiam que o planeta era esférico. Aristóteles, que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C., argumentava que viajantes que seguiam para o sul viam estrelas diferentes aparecer sobre o horizonte e que isso só poderia acontecer se os observadores estivessem sobre uma superfície curva. Se a Terra fosse plana, todas as constelações seriam vistas ao mesmo tempo de qualquer ponto da Terra. Imagine que você está no cinema e uma pessoa coloca acidentalmente a cabeça na frente do projetor. Como será a sombra produzida pela cabeça da pessoa? Nessa situação, você vai observar que a sombra é arredondada, assim como a cabeça da pessoa. Essa experiência pode ser um tanto desagradável para quem está no cinema, porém ela pode nos ajudar a entender como os pensadores da antiguidade investigavam o formato da Terra. Aristóteles percebeu que a sombra da Terra na Lua, durante o eclipse lunar, tinha borda circular, apontando isso como evidência do formato esférico da Terra. Você já observou um eclipse da Lua? Apesar de ter criado uma hipótese que se provou correta em relação ao formato da Terra, Aristóteles também acreditava que o planeta estava imóvel no centro de um universo em rotação, o que hoje sabemos que não é verdade. Esse é um exemplo de que o conhecimento sobre o mundo muda com o tempo. O eclipse da Lua, ou eclipse lunar, ocorre quando a Terra fica alinhada entre o Sol e a Lua. Nessa posição, a Terra produz uma sombra na Lua, ocasionando o eclipse. Na situação que imaginamos anteriormente, é como se o Sol fosse o projetor, a Terra fosse a cabeça e a Lua fosse a tela do cinema. Estrabão, que viveu entre o ano de 64 a.C. a 24 d.C., foi outro pensador grego que fez observações interessantes e concluiu que a Terra seria esférica, e não plana. Ele cita as observações de navegantes que, ao se aproximarem da costa, viam primeiramente as luzes que estavam em regiões mais elevadas em relação ao horizonte. Isso não seria observado dessa maneira caso a Terra fosse plana.
Isso também pode ser constatado se observarmos, com binóculo, um navio que se afasta da costa. Perceberemos que o casco desaparece no horizonte antes da chaminé, do mastro ou de outras partes mais altas. Se a Terra fosse plana, com o aumento da distância deveríamos ver o barco inteiro ficando cada vez menor, mas sempre acima do horizonte. A possibilidade de dar a volta ao mundo, seguindo sempre na mesma direção, oeste, por exemplo, foi outra evidência de que a Terra é esférica. Em 1519, uma expedição liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães, de 1480 a 1521, partiu da Espanha, cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico e chegou à costa oriental da Ásia. A expedição seguiu pelo Oceano Índico, voltou para o Oceano Atlântico e então retornou ao local de partida. Essa foi a primeira viagem em torno da Terra de que temos registro. Em 1924, ocorreu a primeira viagem ao redor da Terra feita pelo ar. Uma esquadrilha de 4 aviões do exército estadunidense viajou durante 177 dias e percorreu 44.342 quilômetros. Nos anos 1940, começaram a surgir as primeiras imagens da Terra vista do espaço, obtidas por meio de foguetes não tripulados. Nessas fotografias, ainda não era visível o planeta inteiro, mas já era possível ver a curvatura da Terra no horizonte. Na década de 1960, com a chamada corrida espacial, houve o desenvolvimento de novas tecnologias que foram capazes de levar o ser humano ao espaço. Desde então, tornou-se possível ver a Terra sob nova perspectiva e tirar fotos que mostram claramente o formato esférico do planeta. 2 movimentos da Terra. Quando observamos uma bola em um jogo de futebol, por exemplo, podemos ver os movimentos que ela faz. Ela se desloca no campo após ser atingida pelo chute de uma das jogadoras e gira em torno do próprio eixo, ganhando o que chamamos de efeito. O planeta Terra também apresenta movimentos, tal qual uma bola de futebol em campo. Mas como podemos perceber esses movimentos? Uma das possibilidades é observar as variações das sombras formadas pelos objetos. Se você já usou um guarda-sol para aproveitar um dia na praia, deve ter percebido que a sombra dele se deslocou ao longo do dia. Para fazer observações desse tipo, também é possível usar um objeto conhecido como gnomon. O gnomon é possivelmente o instrumento astronômico mais antigo construído pelo ser humano e é, entre outras coisas, usado para indicar as horas do dia. O gnomon mais simples consiste em uma vareta fincada no chão plano, como mostra a figura. Observando a sombra do gnomon, é possível acompanhar o movimento aparente do Sol sem olhar diretamente para ele. Também podem ser feitas marcações em diferentes horários do dia e em diferentes épocas do ano. Gnomon, termo de origem grega que significa aquele que revela. Movimento de rotação e as sombras dos objetos. Se observarmos a sombra do gnomon ao longo do dia, veremos que ela varia de comprimento e de direção. Veja a figura. Ao observarmos as sombras de árvores, postes e prédios, também percebemos que elas apresentam a mesma variação de comprimento e de direção. Ilustração esquemática de uma possível variação da sombra de uma haste em 3 horários do dia. Os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, estão indicados. A sombra é bem longa ao amanhecer e no final da tarde, mas, perto do meio-dia, ela é menor. De acordo com essa informação, podemos concluir que o tamanho da sombra depende da hora do dia em que ela é observada. Como você explicaria esse fenômeno? Vemos o Sol nascer no horizonte leste, elevar-se no céu e se deslocar para o horizonte oeste. A variação da sombra do gnomon ao longo do dia é explicada por esse movimento aparente do Sol no céu que acontece diariamente. Dizemos que o movimento diário do Sol no céu é aparente porque, na realidade, é a Terra que gira em torno de si mesma. Mas, como nós fazemos a observação da Terra, temos a impressão de que é o Sol que se move. Quanto mais baixo estiver o Sol em relação ao horizonte, maior será a sombra do gnomon. E quanto mais alto, menor será a sombra. Para visualizar o que está acontecendo, você pode apoiar um lápis de pé sobre a mesa, escurecer o ambiente e iluminar o objeto com uma lanterna. Veja a figura inicialmente, coloque a lanterna em posição horizontal em relação à mesa, apontando-a para o lápis, e então observe a sombra formada, 1. Essa posição corresponde ao nascer do Sol. Então, lentamente, sempre apontando para o lápis, vá aumentando o ângulo da lanterna em relação à mesa, 2 e 3. Veja que o comprimento da sombra vai variar de modo semelhante ao que ocorre ao longo do dia com o gnomon. Ela será bem longa na posição 1, um pouco menor na 2, e bem menor na 3, que é semelhante à posição do Sol ao meio-dia. A Terra gira em torno de um eixo imaginário, realizando um movimento chamado rotação.
Vamos compreender o que acontece com a sombra do gnomon em função da rotação da Terra. Observe a figura. Uma face da superfície da Terra está voltada para o Sol. Nessa parte iluminada é dia. A outra metade não está voltada para o Sol. Nessa região do planeta é noite. A rotação da Terra explica, assim, a sucessão de dias e noites. A variação, com o passar das horas, da direção e do comprimento da sombra de um gnomon também está relacionada à rotação do planeta. Como a Terra é esférica, a sombra de um gnomon também varia conforme a distância entre o local da observação e a linha do Equador. Essa distância é medida em graus e é chamada latitude. A variação ocorre porque o ângulo de incidência dos raios solares na superfície do planeta é diferente em cada latitude. Veja a figura. Como a Terra tem um formato esférico, os raios solares atingem a superfície de forma menos inclinada em regiões próximas à linha do Equador. O movimento de translação da Terra. Se medirmos a sombra da haste de um gnomon em diferentes períodos do ano, sempre no mesmo horário, vamos observar que o tamanho da sombra varia. Por que isso acontece? Além de girar em torno do próprio eixo, a Terra percorre uma trajetória ao longo da órbita em torno do Sol. É o movimento chamado translação. A órbita é aproximadamente circular, com o Sol ocupando uma posição um pouco deslocada do centro do círculo. Para dar uma volta em torno do Sol, a Terra leva cerca de um ano. Note que o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. Quais são as consequências disso? Por causa dessa inclinação, de cerca de 23,5 graus, cada hemisfério do globo terrestre fica mais exposto ao Sol, de forma alternada e durante uma parte do ano, recebendo uma quantidade maior de luz e calor. Note, ainda na figura, que, quando o Polo Sul está inclinado para o Sol, o hemisfério sul é atingido mais diretamente pelos raios solares do que o hemisfério norte. Por isso, nessa situação, é verão no hemisfério sul, que recebe mais luz e calor do que o hemisfério norte, onde é inverno. Perceba também que há duas posições na órbita terrestre em que ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelos raios do Sol. Nessa situação, em um dos hemisférios é outono, o que significa que o verão terminou e a temperatura média começou a diminuir. Enquanto isso, no outro hemisfério, é primavera. O inverno terminou e a temperatura média começou a aumentar. Nos lugares próximos da linha do Equador, não há grande diferença no ângulo de incidência dos raios solares ao longo da órbita da Terra. Mas, para latitudes mais distantes do Equador, a sombra do gnomon varia bastante de acordo com a estação do ano em que ela é observada. É mais comprida no inverno e mais curta no verão. Nas regiões próximas à linha do Equador, além de não haver grande diferença no ângulo de incidência dos raios solares, não há grandes variações climáticas ao longo do ano e, portanto, as estações do ano não são tão marcadas. No Brasil, as diferentes estações do ano são percebidas com maior contraste nas regiões sul e sudeste, enquanto nas regiões norte, nordeste e centro-oeste há menor variação de temperatura entre verão e inverno devido à proximidade com a linha do Equador. Para saber mais, como localizar um ponto na superfície da Terra? Como você faria para explicar a um amigo que mora em outro continente em que parte do globo terrestre está localizado o município em que você vive? Para localizar um ponto na superfície da Terra, é necessário um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou sobre um mapa, tais como a linha do Equador, os paralelos e os meridianos. Sabendo as coordenadas de um local, você pode desenhar mapas ou traçar trajetórias sobre eles. Veja a figura. Nesse tipo de mapa, há linhas horizontais e verticais que representam os paralelos e os meridianos. Há muito tempo esse conhecimento é bastante importante para longas viagens, pois, sabendo as coordenadas da origem e do destino, é mais fácil seguir na direção correta. Para a navegação em alto mar, isso é ainda mais importante, pois não é possível ver o continente para usar pontos de referência, como é feito em terra. Hoje em dia, é muito fácil saber as coordenadas de um local usando o GPS de um smartphone. Pode-se, então, usar aplicativos que mostram mapas com as ruas dos arredores e até traçam a rota mais rápida ou mais curta. Canal Fique Bio agradece. Pedimos que compartilhem. Sabemos que muitas pessoas ainda estão fora do sistema regular de ensino ou concluem sua formação de forma incompleta e inadequada, sem que as verdadeiras metas educacionais sejam alcançadas. Muitas vezes, isso ocorre porque os estudantes avançam para a série seguinte sem ter dominado os conteúdos essenciais, uma situação que compromete a qualidade da aprendizagem e o desenvolvimento escolar a longo prazo.
Por isso, esperamos a compreensão de que este é um trabalho necessário, tanto para a escola quanto para os alunos. É fundamental que os estudantes que ainda apresentam dificuldades em conteúdos básicos, mesmo estando em séries mais avançadas, tenham a oportunidade de revisar e consolidar o que não foi plenamente aprendido. Afinal, avançar na escolaridade sem dominar os fundamentos compromete toda a trajetória de aprendizagem. Revisar conteúdos não é retroceder, é fortalecer a base para um aprendizado mais sólido e duradouro.